Salve, salve, meu time Caipora! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análise de Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz pra vocês uma quantidade gigantesca de palpites com muita qualidade, beleza, galera? E hoje eu trago pra vocês, como sempre, os nossos resultados dos palpites dos vídeos anteriores, tá? E eu trago pra vocês os resultados do dia 25 de maio. Tivemos 38 palpites com 30 greens e apenas 8 reds, tá? Isso é normal pra gente, temos entre 70% e 90% de taxa de acertos no nosso canal, beleza, galera? E eu aproveito para trazer para vocês os resultados parciais do dia 26 de maio. Tivemos uma quantidade alta de palpites, que foram 42 palpites, tá? Tivemos 27 greens e 13 reds. Infelizmente, foi um dia atípico para a gente, tá? Mas ainda assim atingimos uma taxa boa, tá? Temos 2 jogos que ainda irão acontecer, então acompanhe a nossa planilha Caipora, que o link dela está no topo dos comentários, junto com os nossos links das redes sociais, tá? Não esqueçam de salvar a planilha nos favoritos do seu navegador, beleza? E também não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do Telegram e também do WhatsApp, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então? Mas antes, eu gostaria que vocês que estão aqui entrando pela primeira vez no canal, deixe seu like, tá? Não se esqueçam também de deixar um comentário sobre o que vocês acham dos nossos palpites e do nosso vídeo, beleza, galera? E também não se esqueçam de ativar as notificações para ficar por dentro dos nossos palpites diariamente, beleza, galera? Vamos lá para os nossos palpites então? Bora pra intro! Bora, Caiporada, iniciar com nossas análises aqui então. Eu separei esse jogo do Egito na Premier League com o Al Ittihad Sakandari versus o El Zamalek. Separei essa partida com vitória e empate para fora. Verificando aqui a probabilidade de vitória, o El Zamalek tem uma pequena vantagem, está com 45% jogando fora de casa, 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos e o Ittihad tem 39%. Verificando no histórico, são 21 vitórias do Zamalek, 4 empates e 2 do Ittihad. E a média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Zamalek jogando em casa ele vem sem derrotas, tá? E não temos séries para todos os jogos. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, o El Zamalek venceu e empatou todas as últimas 6 partidas que disputaram. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, o El Zamalek ele vem vencendo ou empatando 4 das suas últimas 6 partidas, e o Al Ittihad jogando em casa, ele venceu apenas uma partida dos últimos jogos que disputou. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, agora no Kuwait, eu separei o Kuwait contra o Al Arabi Kuwait. Separei essa partida na Premier League com o mercado de vitória e empate para casa. O Kuwait tem 50% de probabilidade de vitória e 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Arábia tem 72%. Verificando no histórico, são 18 vitórias para cada lado e 18 empates. Olha só que equilíbrio. E verificando a média de gols, é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Kuwait vem vencendo a 4 partidas e o Arábia vem a 10 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Kuwait em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Kuwait ele vem vencendo ou empatando as suas últimas 6 partidas e o Arábia também. Mas para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Sizik Zereda versus o Dinamo Bucareste. Separei essa partida na Liga 1 da Romênia com mercado de vitória e empate para fora. O Dinamo Bucareste ele tem 54% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sizik Zereda ele tem 22%. Verificando o histórico, uma partida para cada lado e um empate. E a média de gols é de 6 gols, tá? Verificando em séries, o Sizik Zereda ele vem perdendo as 5 partidas e o Dinamo vem marcando gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate do Dinamo em 2 das últimas 3 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, temos vitória e empate do Dinamo Bucareste em 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Sizik Zereda ele vem perdendo ou empatando a maioria de suas partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Brann versus Ranheim. Separei essa partida na primeira divisão da Noruega com over do 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brann é de 47%. Na forma recente, ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ranheim tem 44%.
No histórico, 5 vitórias do Brand, 7 empates e 8 do Hanhai. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Brain vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Brain, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6 e nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Helfoss Futebol versus o Lyn. Separa essa partida também na primeira divisão da Noruega, com mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 67% de aproveitamento para o Lyn nos últimos 9 jogos e o Helfoss tem 56%. Verificando o histórico, são 5 vitórias do Lyn e 3 empates, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Lyn vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, Stabæk versus Rangers Suns. Separa essa partida com over 1,5 gol no primeiro tempo, também na primeira divisão da Noruega. Stabæk tem 48% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Rangers Suns ele tem 61%. Em séries, o Rangers Suns vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos, temos gol no primeiro tempo em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo. Fechou? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Slavia Sofia versus o CSKA 1948 Sofia. Separei essa partida na Parva Liga da Bulgária com mercado de under 4,5 gols. O CSKA jogando fora de casa ele tem 52% de probabilidade de vitória e 57% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Slavia tem 64%. No histórico, 4 vitórias do Slavia, 3 empates e 3 do CSKA. A média de gols é de acima de 2,5. Não temos séries para essa partida e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Slavia, under 4,5 gols também nas 4 partidas que disputaram. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em todos os jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, o Botev Plovdiv versus o Arda Kartsalis. Separa essa partida também na Parva Liga da Bulgária, com mercado de over 1,5 gols. O Arda ele tem 56% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botev tem 50%. Verificando o histórico, são 9 vitórias do Arda, 2 empates e 3 do Botev. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Arda vem sem derrotas a 5 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em todas as partidas. Na casa do Botev, over 1,5 gols nas 2 partidas disputadas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora, vamos lá para a sequência de jogos da Arábia Saudita, Professional League. Separei essa partida do Damak contra o Al-Haid. Separei essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e temos um aproveitamento de 50% para o Al-Haid nos últimos 9 jogos. O Damak tem 28%. No histórico, 6 vitórias do Al-Haid, nenhum empate e 3 vitórias do Damak. A média de gols é de acima de 3 gols. Em série do Damak vem sem vitórias a 5 jogos. E nos últimos encontros, temos under 4,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Damak, under 4,5 gols em uma das últimas 2 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida. Eu separei o Al Tawon versus o Al-Ittifaq. Separei essa partida também com under 4,5 gols. O Al Tawon tem 48% de probabilidade de vitória e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al-Ittifaq tem 56%. No histórico, 11 vitórias do Tawon, 5 empates e 7 do Ittifaq. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Ittifaq vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Tawon, under 4,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, under 4,5 gols. Fechou? Vamos lá para a próxima partida que eu separei o Al-Shabab Riyadh versus o Al-Fateh. Separei essa partida na Professional League com mercado de over 1,5 gols. O Shabab tem 58% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Fateh tem 56%. No histórico, 11 vitórias do Shabab, 8 empates e 7 do Fateh. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Fateh vem a 10 jogos marcando gols e o Shabab vem perdendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Shabab, over 1,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes.
Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Altai versus Altitude. Separe essa partida com under 4,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada e temos 28% de aproveitamento para o Altitude nos últimos 9 jogos e o Altai tem 39%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Altitude. E nos últimos encontros das duas equipes, temos uma partida com under 4,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Apenas uma partida do Altitude contra o Al-Nassr, que foi 3-2. Então, para essa partida, under 4,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, eu separei o Al-Hazmi versus o Aba Club. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Aba jogando fora de casa tem 60% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hazmi tem 28%. No histórico, 2 vitórias para cada lado e um empate, e a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Hazmi ele vem sem vitórias a 5 jogos, e nos últimos encontros, temos over 1,5 em todas as partidas. Na casa do Hazmi, over 1,5 na única partida, nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, eu separei o Al-Khalid versus o Al-Riyad. Separei essa partida com o mercado de under 4,5 gols. O Riyad tem 57% de probabilidade de vitória e 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Khalid tem 28%. No histórico, uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Khalid. Verificando em séries, o Khalid vem sem vitórias a 5 jogos e o Riyad vem empatando a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei under 4,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida, Al-Saud versus Al-Feiha. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Al-Ahly tem 66% de probabilidade de vitória e 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Feiha tem 50%. No histórico, 6 vitórias do Ahly, 4 empates e uma do Feiha. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Feiha ele vem a 3 jogos empatando. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Ahly, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Uma partida do Raid contra o Ahly foi 0-0 e uma partida do Feiha contra o Altai, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Vamos lá para a próxima partida. Separei o Al-Nassr contra o Al-Ittihad. Separei essa partida com over 1,5 gol no primeiro tempo. O Nassr tem 62% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ittihad tem 39%. No histórico, 2 vitórias do Nassr, 7 empates e 10 do Ittihad. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Nassr vem a 10 jogos marcando gols e o Ittihad vem sofrendo gols a 9. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Nassr, over 1,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Apenas uma partida do Khalid contra o Nassr, que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al-Wehda versus Al-Hilal Saud. Separei essa partida com o mercado inusitado, quase não trago este mercado. Separei com over 1,5 gols para o time que joga fora de casa. O Hilal tem 72% de probabilidade de vitória e 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wehda tem 39%. No histórico, 14 vitórias do Hilal, 2 empates e uma do Wehda. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Hilal vem a 10 jogos marcando gols e na maioria desses jogos ele marcou over 1,5 gols. E o Wehda ele vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos o Al-Hilal marcando over 1,5 gols em todas as partidas. E verificando na casa do Wehda, o Hilal também marcou over 1,5 em todas as partidas. Nos últimos jogos dos campeonatos, temos over 1,5 gols do Al-Hilal em 5 das suas últimas 6 partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols para o time de fora, beleza? Próxima partida, separei o Fortuna Düsseldorf versus o Bochum. Separei essa partida com over 1,5 gols na Bundesliga da Alemanha. O Fortuna tem 43% de probabilidade de vitória e 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bochum tem 33%. No histórico, 9 vitórias do Fortuna, 7 empates e 8 do Bochum. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Fortuna vem a 8 jogos marcando gols e o Bochum vem a 3 jogos perdendo. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Fortuna, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes.
Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Fylkir Reykjavik versus HK. Separei essa partida na Urvalsdale da Islândia com mercado de over 1,5 gols. O Fylkir tem 43% de probabilidade de vitória, uma pequena vantagem, 28% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos, e o HK tem 39%. No histórico, 10 vitórias do Fylkir, 5 empates e 4 do HK. A média de gols é de acima de 2,5. E em séries, o HK vem sofrendo gols a 9 jogos e o Fylkir vem sofrendo a 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Fylkir, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, a União de Santa Fé versus o Barraca Central. Separei essa partida no torneio betano da Argentina com mercado de under 3,5 gols. Santa Fé tem 46% de probabilidade de vitória e 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Barracas tem 67%. No histórico, uma vitória para cada lado e um empate, e a média de gols é de 2 gols. Em séries, o Santa Fé vem marcando gols a 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols nas 3 partidas disputadas. Na casa do Santa Fé, under 3,5 gols na única partida, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, fechou? Próxima partida, o Curitiba contra o Operário. Separei essa partida no Brasileirão na Série B com over 1,5 gols. O Curitiba tem 50% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos. O Operário tem 44%. No histórico, 11 vitórias do Curitiba, 7 empates e 6 do Operário. A média de gols é de acima de 2,5. E em séries, o Operário vem empatando a 3 partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em poucas partidas das duas equipes. Mas, devido aos últimos encontros, eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, vamos lá para o Atlético Tucumã versus o Platense, torneio betano da Argentina. Separei essa partida com under 3,5 gols. O Tucumã tem 45% de probabilidade de vitória e 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Platense tem 61%. No histórico, 2 vitórias do Tucumã, 2 empates e 1 do Platense. A média de gols é de 3 gols. Em séries, o Tucumã vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos o mercado de under 3,5 gols em 3 das últimas 5 partidas. Na casa do Tucumã, under 3,5 gols nas duas partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Bora lá voltar para o Brasileirão na Série B. Eu separei o Botafogo de São Paulo contra o Grêmio Novo Horizontino. Separei essa partida com vitória e empate para fora. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, inclusive para o empate, tá? Verificando na forma recente, temos 39% de aproveitamento para o Botafogo nos últimos 9 jogos e o Novo Horizontino tem 50%. No histórico, 6 vitórias do Botafogo, 4 empates e 3 do Novo Horizontino. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Botafogo venceu vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros temos vitórias do Novo Horizontino em 3 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Novo Horizontino vem vencendo e empatando a maioria de suas partidas, enquanto o Botafogo ele não vence. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Avaí contra o Goiás. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória também está completamente equilibrada para esta partida. Verificando na forma recente, temos 83% de aproveitamento para o Goiás nos últimos 9 jogos e o Avaí tem 56%. No histórico, 9 vitórias para cada lado e 4 empates. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Goiás vem marcando a 9 jogos e o Avaí vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que foi uma vitória de 4-0 para o Botafogo. A outra foi para os pênaltis, porém foi um empate com under 3,5 gols, beleza? Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Próxima partida e última eu separei o Monterrey feminino contra o Clube América no torneio da Liga MX Feminina do México. Separei essa partida com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, inclusive também para o empate. Na forma recente, 72% de aproveitamento para o América nos últimos 9 jogos e o Monterrey tem 67%. No histórico, 10 vitórias do Monterrey, 2 empates e 2 do América. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, as duas equipes não perdem as 5 partidas e estão vencendo a 4 partidas. Verificando os últimos encontros das duas equipes,
temos o mercado de under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Último jogo no campeonato, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado. Foram 25 palpites para vocês. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Fala, galera, hoje eu trouxe apenas um bilhete para vocês. E eu trouxe com vitória empate para fora em Al-Ittihad Sakandari versus o El Zamalek. Over 2,5 gols para o Goiânia versus o Hanhai. Separei over meio gol no primeiro tempo para Stabaek versus Angel Suns. Separei under 3,5 gols para o Tucumã contra o Platense. Over meio gol no primeiro tempo para Al Nassr versus Al-Ittihad. E por último, a Ueda contra o Al-Hilal Saud com over 2,5 gols para fora, beleza? Odd total de 3,39 para vocês. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, vocês que ficaram até o final. E deixe aquele like de respeito pra gente, beleza, galera? Bora lá então para o próximo vídeo? Fui!